Você permite que suas crianças celebrem o Halloween? Embora para muitos seja apenas uma festa divertida, poucos se perguntam se há algo mais profundo e espiritual envolvido. Você já parou para pensar na relação que temos com o que não conseguimos ver? O mundo espiritual pode parecer distante, mas uma verdade perturbadora se revela nas profundezas de nossas crenças. Os demônios são reais. Jesus nos deixou um aviso poderoso sobre essas forças invisíveis, e ele não era um conto de terror para assustar. Era uma advertência séria sobre a batalha espiritual que existe ao nosso redor. Podemos achar que essas coisas são apenas mitos, mas ignorá-las pode nos deixar vulneráveis, especialmente quando abrimos portas inadvertidas. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus sobre os demônios, desvendando as verdades profundas que ele nos alertou a não ignorar. Prepare-se para uma jornada que não apenas desafiará suas crenças, mas também oferecerá as ferramentas necessárias para enfrentar essas realidades espirituais. Imagine a cena. Jesus se aproxima de dois homens que viviam entre os túmulos, atormentados por demônios. Esses seres, completamente dominados, eram conhecidos por sua violência a ponto de assolar toda a região. Ao ver Jesus, os demônios reconhecem sua autoridade e imploram para não serem mandados embora, preferindo se refugiar em uma manada de porcos. Essa interação é fascinante, pois revela não apenas a força de Jesus, mas também a consciência que os demônios têm de quem ele é. Isso nos ensina que, em momentos de opressão, o reconhecimento do poder divino pode ser o primeiro passo para a libertação. Ao longo de suas vidas, muitos se deparam com demônios internos, como medos e inseguranças, que podem se manifestar de forma violenta e destrutiva. Pense naquelas situações em que você se sente completamente perdido, como se estivesse entre os túmulos da sua própria mente. É essencial lembrar que, assim como Jesus se aproximou daqueles homens, ele também está próximo de nós. O que nos resta é reconhecer essa presença e pedir ajuda. E quando os demônios pedem para entrar nos porcos, vemos um simbolismo poderoso, a luta entre o bem e o mal. É uma chamada à ação para todos nós. Precisamos questionar o que nos impede de avançar em nossas vidas. Será que estamos dando espaço para que nossos medos ou mesmo vícios governem nosso caminho? Essa reflexão é o que pode nos levar a buscar a transformação. No entanto, essa busca pode não ser fácil, e a jornada continua com a curiosidade sobre o que acontece com os demônios e os porcos. Após a inusitada interação entre Jesus e os demônios, o que acontece a seguir é uma verdadeira reviravolta. Jesus atende ao pedido dos espíritos malignos e os permite entrar na manada de porcos. O impacto dessa decisão é devastador, pois ao serem possuídos, os porcos correm descontrolados para um lago, onde se afogam. Essa cena dramática não apenas assusta os habitantes da região, mas também deixa uma marca indelével na memória coletiva da comunidade. É um lembrete de que as consequências das ações malignas podem ser catastróficas e que muitas vezes o que parece inofensivo pode levar à destruição. Os moradores, aterrorizados com o que acabaram de testemunhar, pedem a Jesus para deixar a sua área. É curioso como o medo pode levar as pessoas a rejeitar a própria ajuda que precisam. Às vezes, em nossas vidas, nos deparamos com situações que nos causam desconforto. Pode ser um novo emprego, uma mudança de cidade ou até mesmo o simples ato de enfrentar nossos próprios demônios. Precisamos lembrar que o crescimento muitas vezes vem acompanhado de medo e resistência. Como podemos lidar com isso? Ao invés de recuar, devemos nos abrir para a transformação que está por vir. Essa passagem nos convida a refletir sobre a forma como lidamos com as mudanças em nossa vida.
Quando algo novo e, muitas vezes, assustador se apresenta, temos a tendência de querer nos afastar. No entanto, Jesus nos ensina que o verdadeiro poder está em enfrentar esses desafios de frente. Ao fazermos isso, podemos não apenas encontrar a cura, mas também abrir espaço para algo grandioso em nossas vidas. É um convite para que olhemos além do medo e nos conectemos com a força que reside dentro de nós, à medida que nos preparamos para explorar o simbolismo profundo por trás dos porcos e a escolha deles. O episódio dos demônios se apossando da manada de porcos levanta questões intrigantes sobre o simbolismo desses animais na cultura judaica. Na lei judaica, os porcos eram considerados impuros, inadequados para consumo e associados a espíritos malignos. Esse detalhe não é mera coincidência. Ao escolherem porcos como seus novos hospedeiros, os demônios revelam sua natureza imunda e sua busca por corpos físicos. Essa ideia pode nos fazer refletir sobre o que, em nossas vidas, pode estar contaminado ou impuro, exigindo uma purificação. Imagine como seria se, ao invés de nos apegarmos a vícios ou comportamentos destrutivos, decidíssemos nos livrar do que nos torna impuros. A escolha dos porcos pode servir como um alerta. Assim como os demônios procuram algo para habitar, devemos estar cientes do que permitimos em nossas vidas. Isso se aplica a tudo, desde as companhias que escolhemos até as mídias que consumimos. O que você está alimentando em sua vida? Há hábitos ou relações que precisam ser confrontados. Essa conexão entre os demônios e os porcos nos ensina sobre a importância de manter um ambiente saudável ao nosso redor. Para fortalecer nossa saúde espiritual, é essencial cultivar hábitos que promovam a paz e a clareza mental. Meditar, ler livros que inspirem ou até mesmo buscar aconselhamento espiritual pode ser um ótimo caminho. A escolha dos porcos é, portanto, um convite para examinarmos o que realmente habita em nós e ao nosso redor, preparando-nos para os ensinamentos profundos que Jesus trouxe sobre demônios e suas táticas. E à medida que essa reflexão se aprofunda, nos preparamos para explorar mais sobre o que Jesus ensinou a respeito dos demônios. Jesus, em sua sabedoria, usou diversas oportunidades para ensinar sobre demônios e suas táticas. Ele não apenas os expulsou, mas também instruiu as pessoas sobre como reconhecer sua presença e os métodos que eles utilizam para enganar e manipular. Infelizmente, o cristianismo moderno frequentemente minimiza ou ignora a realidade desses seres, como se sua existência fosse apenas um remanescente de tempos passados. Essa visão distorcida pode levar muitos a subestimar as influências malignas que ainda estão presentes em nossas vidas cotidianas. Quando falamos de demônios, é crucial entender que eles não são apenas figuras de histórias de terror. Eles representam medos, ansiedades e tentações que nos cercam. Por exemplo, você já se pegou procrastinando em algo importante? Essa pode ser a influência de um demônio em forma de dúvida que tenta sabotar seus esforços. Jesus nos ensinou que, assim como ele enfrentou esses espíritos malignos, também temos o poder de confrontar nossas próprias batalhas internas. A primeira etapa é reconhecer que esses desafios existem e que não estamos sozinhos nessa luta. A questão é, como podemos nos equipar para lidar com essas influências? A resposta está em buscar um relacionamento mais profundo com Deus e fortalecer nossa fé. Práticas como a oração diária, o estudo das Escrituras e a meditação podem nos dar a clareza e a força necessárias para resistir. Jesus não apenas enfrentou os demônios, ele também nos capacitou a fazer o mesmo. À medida que nos aprofundamos na compreensão da natureza dos demônios, começamos a ver como essa sabedoria pode nos guiar em nossas próprias vidas.
E claro, essa jornada de autodescoberta e entendimento nos leva a explorar a natureza dos demônios de uma maneira ainda mais profunda. No Evangelho de Mateus, encontramos uma passagem que ilumina a natureza dos demônios. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando descanso, e não o encontrando, diz: "Voltarei para minha casa de onde saí." E ao voltar, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Essa ilustração nos faz refletir sobre o que acontece quando nos libertamos de algo maligno sem preencher esse vazio adequadamente. Quando nos livramos de comportamentos prejudiciais, como vícios ou mágoas, é vital que substituamos essas energias negativas por algo positivo. Do contrário, corremos o risco de permitir que essas influências retornem, muitas vezes de forma ainda mais devastadora. A ideia é que, se não preenchemos esse espaço com o Espírito Santo e boas práticas, seremos como uma casa vazia, atraindo as mesmas forças que tentamos expulsar. Isso nos leva a perguntar: o que você tem feito para encher sua vida após deixar algo negativo para trás? O desafio, portanto, é ativo e contínuo. Isso nos convida a criar um ambiente espiritual saudável que afaste as influências malignas. Práticas como a leitura diária da Bíblia, o envolvimento em uma comunidade de fé e o cultivo de relacionamentos saudáveis são essenciais. Além disso, refletir sobre a gratidão e as bênçãos pode ser um antídoto poderoso contra o vazio espiritual. A compreensão da natureza dos demônios nos ajuda a permanecer vigilantes, mas também nos motiva a buscar constantemente uma vida cheia de propósito e fé, à medida que nos preparamos para entender como esses seres são vistos na cultura moderna. À medida que navegamos pelas águas da cultura moderna, nos deparamos com uma representação muitas vezes distorcida dos demônios. Filmes, séries e livros tendem a glorificar ou banalizar essas entidades, transformando-as em personagens cômicos ou objetos de entretenimento. No entanto, essa representação é um contraste gritante com a realidade que encontramos nas Escrituras, onde os demônios são descritos como forças sinistras e destrutivas. Essa desconexão pode levar muitos a subestimar o impacto que esses seres realmente têm em nossas vidas. Quando consideramos o que a cultura nos apresenta, é importante questionar como essas representações influenciam nossa percepção da espiritualidade. Em vez de ver os demônios como meras fantasias, precisamos entender que eles representam os desafios e as tentações que enfrentamos diariamente. Por exemplo, ao assistir a um filme que retrata demônios de forma leviana, podemos acabar normalizando comportamentos que, na verdade, nos afastam de uma vida saudável e plena. O que vemos na tela muitas vezes reflete e molda nossas crenças e ações. Por isso, é fundamental cultivar uma visão crítica em relação ao que consumimos. Ao invés de nos deixarmos levar pelas interpretações superficiais, podemos buscar entender a gravidade da luta espiritual que se desenrola ao nosso redor. Estudar a Bíblia, discutir com amigos e participar de grupos de estudo pode nos ajudar a desenvolver uma compreensão mais profunda. Assim, ao nos tornarmos mais conscientes da realidade dos demônios, estamos melhor preparados para resistir às suas influências e nos focar no que realmente importa. E à medida que essa consciência cresce, nos encontramos prontos para explorar a autoridade que Jesus exerce sobre essas forças. Em meio a toda a confusão e medo que cercam a questão dos demônios, uma verdade se destaca com clareza: Jesus possui autoridade suprema sobre eles.
A Bíblia nos revela que em várias ocasiões ele expulsou demônios com facilidade, mostrando que seu poder é incomparável. Essa autoridade não se limita apenas a ele. Jesus também capacitou seus discípulos a realizarem essa tarefa, permitindo que eles compartilhassem desse poder divino. É uma dádiva que continua a ser acessível para os crentes hoje em dia. Uma motivação que pode nos inspirar a enfrentar nossos próprios desafios. Essa realidade nos oferece uma perspectiva transformadora. Ao compreender que temos essa autoridade em Cristo, podemos nos sentir menos intimidados pelas forças do mal. Por exemplo, se você se encontra em uma situação desafiadora, como lidar com medos ou ansiedades, pode lembrar-se de que Jesus já venceu essas batalhas por nós. Usar essa autoridade pode ser tão simples quanto orar e declarar a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Essa prática pode nos proporcionar coragem e clareza diante dos desafios que enfrentamos. Ainda assim, essa autoridade requer ação de nossa parte. Precisamos nos comprometer a conhecer as Escrituras e a viver de acordo com os princípios que Jesus nos ensinou. Isso pode incluir momentos diários de oração e reflexão, bem como a busca de comunhão com outros crentes que nos apoiam. À medida que avançamos nessa jornada de fé, nos tornamos mais conscientes do poder que temos e menos suscetíveis a temer as sombras que nos cercam. Assim, à medida que nos apropriamos dessa autoridade, nos preparamos para explorar o impacto e a responsabilidade que isso traz para nossas vidas e comunidades. Agora que você teve a oportunidade de explorar os ensinamentos de Jesus sobre demônios, é hora de refletir. O que você fará com esse conhecimento? A batalha espiritual é real, e a consciência dessa realidade pode ser o primeiro passo para uma transformação significativa em sua vida. Você está disposto a enfrentar os desafios que podem estar te impedindo de viver plenamente? Pense nas áreas da sua vida que podem estar vazias ou contaminadas. Que ações concretas você pode tomar para preencher esses espaços com fé e propósito? Se você deseja viver uma vida rica e cheia do Espírito Santo, comece agora mesmo. A oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com outros crentes são passos fundamentais nessa jornada. E lembre-se, Jesus já conquistou a vitória sobre o mal e você tem autoridade para reivindicar essa verdade em sua vida. Se este conteúdo resonou com você, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Continue aprendendo sobre como navegar pelas complexidades do mundo espiritual e descubra as verdades que podem transformar sua vida para sempre. Está pronto para dar o próximo passo? Vamos juntos nessa jornada.